na agronomia. Fala agronomia, bem-vindos a mais um Botina Monstro. E hoje com mais um amigo, falar de milho hoje, sementes, Pedro Miller. Bem-vindo, Pedrão, muito obrigado pela sua participação. Opa, show de bola, Giovanni. Boa tarde aí, boa tarde a todo o pessoal do canal. Vamos tentar ao máximo passar um pouquinho de como a gente chegou até aqui e o que a gente vai poder contribuir com quem está entrando na atividade. Excelente, meu amigo. Moçada, o Pedro é formado em agronomia pela UPS, União Pioneira de Integração Social, de Planaltina DF. Ele formou em 2015. Logo em seguida, ele já emplacou e entrou para promotor de vendas da Morgan Sementes, em Formosa também, onde já atuou de 2015 a 2017. Na sequência, ele entrou como franqueado da Morgan em Paraúna, Goiás, onde ele já atua há 5 anos. Pedro, vamos contar um pouco da sua história, meu amigo. Por que você escolheu a agronomia? Cara, é um pouco irônico, mas não é, né? Porque eu acho que a questão do agro, a grande maioria ela já vem no sangue da gente, né? Da nossa origem. E meu avô e meu avô já era agricultor em 1900 e poucos, né, numas terras que tinha lá em Ibirubá, Rio Grande do Sul, e região que foi onde eu nasci, né, eu sou gaúcho de natureza, né, e meu pai, junto com meu avô, na década de 80, eles foram a Formosa, né, venderam o que tinham no Rio Grande do Sul e foram a Formosa começar um, uma nova jornada, né, o que é normal, a gente vê muitos gaúchos naquela época lá, iam de caminhão, lona, para começar uma história, desbravar o cerrado, e tentar uma nova oportunidade, né, carregando a família. Meu pai muito jovem, em torno de 20 anos. Porém, aquele período, pelo que eles me contam, foi bastante conturbado, né, com muita seca, começo, aquela questão toda de preparo de solo. Então, qualquer detalhe ali já afetava bastante a questão da produtividade. Eles tentaram ali, contando mais ou menos a história, em torno de 2 ou 3 safras, e foram muito frustrantes na época. E acabou que não conseguiram seguir, né, tiveram alguns prejuízos, né, no retorno dos lucros, e com isso meu avô optou em vender a fazenda e retornar ao Rio Grande do Sul. Né? E então eu acho que a origem de tudo é isso. Nesse meio tempo, depois de vender e retornar ao Rio Grande do Sul, meu pai, meu avô, mudou-se a atividade, meu avô foi mexer com outra coisa, meu pai com outra coisa. Um tempo depois, meu avô, por parte de mãe, também era agricultor em Formosa, acabou também passando por algumas eventualidades semelhantes, aonde que ficou só no sangue a questão da agricultura. Meu pai e minha mãe se encontraram lá em Birubá depois de um tempo, acabaram ficando juntos. Quando eu estava ali próximo aos meus 5 anos, foi quando eles se mudaram novamente a Formosa e decidiram voltar para lá, né? Recomeçar também. E foi onde eu Uhum. morei dos 5 aos 25 em Formosa, né? Iniciei a faculdade por uma questão, na verdade, bem engraçada. Quando eu sempre fui muito linkado, não necessariamente aquela questão ambientalista, mas eu sempre me preocupei Certo. muito quando adolescente, quando criança, com essas questões ambientais, né, de não desperdiçar água, da gente ter a consciência, né, do que o meio ambiente oferece para a gente e usufruir dele de uma forma segura, né, como a gente vê a agricultura acontecendo hoje. E eu pensava muito, quando foi chegando a época do vestibular, eu pensava, vou fazer engenharia ambiental. Uhum. Porém, eu fiz a primeira prova do vestibular de engenharia ambiental, a segunda, naquela época de 17 anos, 16 anos, eu acabei faltando a segunda prova. Por ocasião, eu estudava numa escola onde tinha uma parceria com a UPS, União Pioneira de Integração Social, onde eles nos ofereciam o vestibular, não me lembro se de graça ou se por um preço mais atrativo. Foi uma oportunidade. Minhas irmãs, eu tenho Uhum. irmãs dois irmãos odontólogos, tem uma que fez direito, advogada, e uma nutricionista. E eu fiz o vestibular para direito, fui muito bem no vestibular de direito, e por ocasião já tinha perdido o vestibular de engenharia ambiental, fui fazer essa de agronomia por causa de um amigo meu compadre hoje, o Vitor Benetti, sou padrinho de casamento dele, filho de Olha, que produtor, sorte. e como ele é um ano mais velho que eu, e a gente sempre muito próximos, ele saiu da escola, eu continuei o meu terceiro ano, ele foi fazer faculdade, e eu comecei a ter aquele contato daquele primeiro semestre com fisiologia, com botânica, com alguns assuntos, e aquilo ali me despertou um certo interesse também. Nessa ocasião, quando eu passei para direito e para agronomia, eu questionei minha família,
e estava já bem tendencioso para o lado da agronomia. Porém, meu pai e minha mãe falavam assim, Pedro, vai para agronomia. E minhas irmãs, né, meus irmãos todos falavam, Pedro, vai para o direito. Né? Hoje, quem que é agrônomo? Quem você conhece que é realmente está na atividade? Cara, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida. Né? No começo até foi um pouco complicado, aquele certo receio, porque tinha aquela informação inicial, como a gente vê muitos filhos de produtores, principalmente, cursando a faculdade, né, a gente pensa, putz, será que a Uhum. oportunidade lá na frente também vai ser a mesma que a dele para mim? Então, eu acabei trancando um período da faculdade ali no meu terceiro semestre, fiquei um ano com a faculdade trancada, foi um tempo também de reestruturar algumas questões mais delicadas que eu tive na minha mãe com a época, né, de mais apertado, uma vida um pouco mais arrochada, mas em seguida optei, vi que realmente era o curso que eu queria levar, que eu queria seguir para minha vida, e foi muito bom, cara. Sou muito feliz E pela. aí é assim, diferente no sentido que você é filho de agricultores, de família de agricultor, igual você contou, teve essa questão de, nossa, direito ou agronomia, optou pela agronomia, que é fantástico, como você disse, é uma das melhores, acho que se não a melhor oportunidade de trabalho no Brasil hoje, que é o país do agro. Claro. Mas dentro da agronomia, você chegou a ver alguma coisa em relação ao ramo comercial? Porque uma coisa é a influência que você teve do agro, mas e o ramo comercial? Como é que ele entrou na sua vida? Giovanni, como eu te disse, no meu terceiro semestre, né, eu tranquei a faculdade e nesse meio do caminho, com 20 anos, eu fui morar sozinho, saí da casa da minha mãe, tive que começar a minha vida autônoma, né? E nisso eu comecei um estágio na Pampa, né, planejamento, escritório de planejamento, né, topografia, e foi uma oportunidade muito grande que o mercado me deu para me inserir, onde eu comecei a ter um contato maior com as lavouras, porque a gente saía fazer as perícias, etc. E comecei a conhecer mais produtores, comecei a ter mais envolvimento com a questão de manejo, né? Porque a gente tinha que laudar para os bancos o que era o manejo que o cliente estava fazendo, por quê, deixava de fazer ou fazia, né? E isso aí sempre foi me despertando muita curiosidade. Eu sempre comecei a enxergar, como eu já vinha também de um segmento com a minha mãe, que era vendas, né? Minha mãe é uma vendedora nata, eu sempre gostei bastante dessa questão comercial, mas gostava muito de estudar também, né? Uhum. E com essa oportunidade, com esse leque que a Pampa, naquele primeiro estágio, o Walter, sou eternamente grato a ele aí, se uma hora estiver ouvindo, me ofereceu, cara, eu comecei a conhecer também muitos gestores de revendas, né? E um belo dia, quando eu estava ali mais ou menos no meu sétimo semestre, eu falei, cara, eu acho que está na hora de eu começar a buscar um lado comercial, que eu comecei a ver também o quanto poderia ser atrativo, favorável financeiramente, né? Quem já estava como a RTV, RC, né? Ou um próprio franqueado, igual eu sou hoje, né? Então, foi onde começou a me direcionar. E eu lembro muito bem, uma vez, um companheiro que me falou, Pedro, e é um recado que eu passo muito forte também, para os que estão começando hoje comigo, sejam trainees, sejam estagiários, sejam promotores, assistentes técnicos, que é onde a gente tem que ter a nossa direção muito bem predominante. A gente não pode deixar o mercado nos guiar. Ah, o que que você quer? Ah, se for para fazer um mestrado, eu vou. Se for para ser comercial, eu vou. Se for pesquisa, eu vou. Aonde me pagar melhor, eu vou. Eu acho que a gente não pode Legal. ir por esse caminho, né, cara? A gente tem que desenhar onde a gente quer chegar, mirar aquela estratégia e ir atrás dela. Então, o primeiro ponto é saber aonde você quer chegar e aonde você quer estar. E nessas oportunidades eu tive contato com diversas multinacionais, né? Tive mais contato ainda com profissionais das multinacionais e me despertou Uhum. sempre essa vontade de poder um dia também pleitear uma vaga, né? Como a que eu estou hoje, cara. Então foi realmente um foco. Eu já escolhi desde antes da minha formação, que seria a Morgan. Eu tive a oferta na ocasião de trabalhar como promotor na franquia do Luciano Junqueira lá em Formosa. E foi ela que eu escolhi. Eu tive outras oportunidades que me pagavam até melhor, né, quando eu estava formando, porém eu mirei lá na frente e acreditei nela. Tiveram Bacana. alguns percalços no meio que faziam eu pensar duas vezes, cara, que oferta boa, será que eu vou? Cara, mas eu sempre pensei lá atrás, eu já abri mão simplesmente do valor financeiro para poder um dia chegar onde eu quero estar e graças a Deus eu estou hoje, né? Interessante que a sua experiência com o estágio, então, mostrou que, além da parte do conhecimento que ele agregou para você, ele abriu o network, né? Você conheceu pessoas e conheceu também um pouco do mercado. O que que você diz para a turma aí em relação a
como buscar um estágio, o que é o caminho para você conseguir um estágio legal, e dentro do estágio, como é que você se comportou para abrir tantas portas? Cara, de fato, a primeira parte que a gente tem que seguir é o network, é o que você falou, né? É conhecer pessoas e não ter vergonha. Quando você tem vontade, o meu primeiro estágio, ele não era remunerado, a minha vontade era de começar, era de me inserir. Então eu me dispus e me ofereci na vontade de querer começar, de ter uma oportunidade do início. Quando a gente está começando, a nossa perna tem que ser pequenininha, a nossa humildade que tem que prevalecer, né? E não tem que pensar qual é o melhor estágio. A gente tem que pensar qual a oportunidade que a gente está tendo para poder ser visto, para melhorar esse network nosso, né? Esse contato com pessoas. Porque tudo, na verdade, são pessoas. Né? Até Sim. quando a gente fala muito nesse ramo aqui, o tal do QI, né? De quem indica. É um peso já no momento de uma contratação, de uma entrevista, alguma coisa. Então, o principal é isso, é pleitear, é fazer mais estágios, é conhecer pessoas, é não ter vergonha e, principalmente, é se dedicar no estágio, né? Não necessariamente só no estágio, a sua vida inteira ela tem que ser muito focada na sua dedicação, né? Fazer bem feito, né? Fazer bem feito. Eu procurei, a turma lá da Pampa pode me desmentir depois, mas nessa primeira oportunidade que eu tive, eu tentei dar toda a minha garra, mostrar todo o meu interesse em aprender, em poder contribuir com toda a dinâmica do trabalho lá dentro, né? E não me tornar só um estagiário, né? Eu queria ser um profissional ali também que agregasse na nossa entrega, na nossa jornada, nas nossas metas. Então, é o compromisso realmente, né? Estagiário é o compromisso que com bastante dedicação você vai chegar lá na frente. Como você comentou, você tem que romper a timidez, né? Porque realmente o recém-formado ele fica com um pouco de receio ali, ainda mais quando ele está num grupo de profissionais já mais sênior. Você tinha alguma estratégia? O que você fazia para poder entrar no assunto, quebrar um gelo? Giovanni, eu sempre fui comunicativo, mas eu sempre fui tímido, né? Eu nunca fui entrão. Eu acho que a minha educação foi muito bem montada. Então, eu acho que era sempre a questão de se dispor, né? De estar com vontade de fazer o negócio acontecer, né? E não ser entrão nos assuntos dos outros, né? Tentar realmente se mostrar à disposição. Eu acho que o segredo é a disposição. Uma palavra que está muito na moda, que a turma usa muito hoje, é a tal da proatividade, né? Uhum. E essa proatividade é o que pode te levar lá na frente. Você não pode ser tímido. Você tem que saber o momento certo de que você pode entrar no assunto, né? Às vezes eu escuto muito um ditado que fala que a gente tem dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos, né? Existem as oportunidades na vida que a gente tem que falar, que a gente tem que se impor, tem que dar a nossa opinião. Mas, principalmente quando a gente está começando, a gente tem que escutar quem sabe mais para poder absorver e extrair o máximo de informação e aprendizado de quem está oferecendo essa chance, né? Com certeza. É um caminho que na venda o pessoal às vezes confunde, acha que quem fala mais que é o melhor negociador, sendo que na verdade é quem sabe ouvir e fala o que é realmente importante, né? Na verdade, já fala, né? A venda você está tentando oferecer um desejo, né? Então, como é que você vai oferecer um desejo tentando entregar alguma coisa? Você tem que entender o que está vindo do outro lado para você poder oferecer esse desejo, né? É um sonho, é Uhum. uma necessidade, é um lucro, isso é uma venda. E como é que surgiu para você a oportunidade de promotor de vendas? Como que você achou essa vaga? Foi por meio de cooperativa? Foi com indicação de amigos? Como que ela surgiu? Quando eu já estava assim, saindo basicamente da faculdade, quase formado, meados de agosto de 2015, como eu já estava inserido em uma revenda, né, um canal de distribuição que era a Morgan na época lá em Formosa, sendo estagiário também lá na revenda, o promotor da época que se tornaria franqueado começou a me ver também com dedicação, né, tentando fazer acontecer, porque naquela ocasião não era só Morgan, né, eu tinha outros Uhum. diversos multinacionais, diversas bandeiras, né, diversos produtos, aliás, não era só semente de milho, que eu tentava me dedicar, aprender, estudar sempre, estar me formando, né? E, cara, vamos arrumar dia de campo, era estagiário, vamos para cima, arregaçar as mangas. E nisso esse companheiro que hoje também está na Morgan já tem um tempo aí, ia sair, ia se tornar franqueado, e na franquia do Luciano, ele precisaria contratar alguém, e eu já estava de olho, né? Eu queria uma chance de ser assistente técnico em alguma das áreas.
E o Edivaldo me indicou, né? Eu e o Luciano Junqueira, na época, batemos um papo, foi bem interessante, acertamos ponteiro lá e seguimos, né, cara? Então, realmente, teve até uma história bem legal, que o meu TCC, eu já implementei um projeto de pesquisa, né? Diversas fontes de nitrogênio na cultura do milho. Então, eu já comecei mais ou menos dando esse caminho lá atrás. Eu já fui segmentando e vendo a questão que eu queria ser uma hora do comercial, que eu queria ser uma hora RTV, franqueada, RC, alguma coisa, eu queria seguir esse caminho. Então, eu já comecei a me preparar lá atrás para seguir a escalada. Né? Ninguém vai sair Uhum. facilmente da faculdade e já vai pleitear um cargo desse. Né? É tudo devagarzinho, construtivo. Então, eu já fui me baseando, me preparando, vendo como que os outros faziam para eu poder chegar nesse cargo de promotor de vendas também numa ocasião. Então, eu gosto disso, não foi nada sem pensar, eu tudo fui planejando, idealizando e falando, cara, eu quero chegar lá, é aquele lugar que eu quero estar. Foi construído passo a passo. Foi construir passo a passo e, cara, e sem se ceder a muita tentação. Tem que ter focado, tem que ter objetivo, você não pode achar que simplesmente qualquer coisa que está aí batendo na porta é a melhor proposta, né? Não é bem assim que eu acho que funcionam as coisas. Pedrão, e o que um promotor de vendas faz? Se você fosse contar aí para um amigo novo, falou, cara, eu não entendo nada de agronomia, nunca vi. O que o promotor faz no seu dia a dia? O que está linkado a esse cargo promotor de vendas chama-se geração de demanda. É mais ou menos aquela história de botar a bola para o outro fazer o gol. Né? Então, o que, Uhum. que é? Principalmente, não vai mudar muito para os outros segmentos, né? Seja crop, seja seeds ou outra finalidade aí do mercado. A intenção toda do promotor é realmente mostrar. Né? Minha função era promover campos demonstrativos, né? Acessar com os clientes que a gente quer ter uma abertura, ou que quer crescer, ou que queria mostrar um produto novo, né? Então, plantar o que a gente chama de lado a lado, né? Ensaios de competição, tratar de dia de campo, né? A finalidade geral é essa, é gerar uma demanda, é formar algo com que a gente desperte o interesse no nosso cliente. Né? Então, esse é o ponto número 1 do promotor. É suar, cara, e é mais importante aquilo que a gente estava falando. Não pode ter timidez, um promotor jamais pode ter timidez. É aquela história do bater porteira. O cara que está começando, assistente técnico, promotor, que tiver vergonha de bater porteira, de entrar no cliente, iniciar uma conversa, é a primeira objeção que ele vai ter que tentar consertar. E isso a gente não pode ter. Perfeito. É assim que começa. É cara, coragem, vão ter momentos frustrantes, vão ter momentos difíceis, vão ter momentos que você vai falar, cara, esse cara é muito inteligente, é muito grande, quem sou eu? Eu sou uma formiga perto desse produtor, né? Mas você tem que ir lá mostrar educação, como eu disse, mostrar interesse e principalmente mostrar o que você pode agregar. Você não pode ser simplesmente mais um. Né? De cheio, o mercado está cheio. Né? Uhum. Então, É tentar. interessante porque a palavra foi muito bem escolhida, né? Que é agregar. Porque normalmente o pessoal vê a frase geração de demanda e alguns podem pensar, pô, mas gerar uma demanda significa que o cara não quer aquilo e agora você está fazendo ele querer por simplesmente porque você quer vender. E não é bem assim, né? Você vai mostrar para ele que hoje você tem uma solução melhor do que a que ele já tem na fazenda e pode Isso. caber dentro do manejo dele no dia a dia. Essa é a palavra também, né, cara? Agregar. Eu nunca tinha parado para botar tanto em relevância essa palavra, né? Mais a gerar, mas agregar, com certeza, está caminhando muito atrelada aí essa questão do promotor, cara. Dedicação. Eu acho que dedicação é o que leva ao sucesso aí. Compromisso, dedicação, né? É, uma coisa muito, muito clara que tem que ficar para a moçada nova que está chegando, principalmente na agronomia, é que quem quer fazer o diferencial, o promotor, o agrônomo em si, mal a gente tem hora para começar, quem dirá para terminar. Né? O tempo é o senhor do destino. Eu sempre brinquei muito com uma frase que eu não sei se existe, mas é que eu falava: enquanto a luz é a esperança. Eu tentava fazer o negócio correr aí. Tem dia de descansar? Tem dia de descansar, cara, mas quando a gente sai de manhãzinha, tem que ir firme, né, na batida do dia a dia, cara. E esse ponto é legal, porque quem escolheu agronomia tem que estar pensando que, diferente de outras profissões, a gente tem um privilégio de não viver uma rotina exatamente de bater ponto, mas, por um outro lado, né, como tu tem ônus e bônus, a gente tem a safra que é muito mais puxada, ou seja, de cedo até de noite, para Uhum. depois ter alguns momentos aí de entre safra, dependendo de onde for, nem tem, né, quando tem irrigado,
para ter uma dinâmica um pouco menos puxada. E o que você conta disso para a turma em relação à dinâmica, ao horário, ao trabalho que tem que ser realizado? Essa questão do fazer, você já tem o compromisso a partir do momento que você assume o desafio. É correr atrás, é acordar cedo, né? Voltar naquela história do não ter vergonha, principalmente quando você está assumindo um desafio de uma mudança. É muito comum, né, na atividade hoje dos agrônomos mudar-se demais, né? Uma hora você está aqui, você nunca sabe, de repente pode aparecer uma oportunidade de uma promoção que te carreie para um outro lugar mais longe da família, né? Então, você tem que ser uma pessoa muito volátil, pronta para novos desafios, encarar a realidade de frente, né? Eu acho que é, não tem muito segredo. Você até me apertou um pouco agora. Não tem muito segredo Tem que ter como um fazer. mix. É fazer. É fazer. É É só. quase que você dizer que tem que ter um mix de adaptação com resiliência, né? Você tem que se Cara. renovar e aguentar o rojão. Exatamente, exatamente. Eu acho que tudo também, né, nessa questão é a tal da confiança, né? Isso aí vai ser um fator muito grande, falando propriamente da minha questão, que hoje é muito linkada no comercial, né? Uhum. Franqueado comercial, eu estou diretamente ligado ao meu cliente, né, à venda, ao negócio, né? E a franquia é isso também. A franquia é uma empresa, né? Eu sou o Uhum. gestor de uma empresa, primeiramente. E para conseguir adquirir, né, uma empresa, crescer uma empresa e gerar confiança, confiabilidade, é o compromisso, é a seriedade, né? E, mais uma vez, agregar. Você não pode acordar cedo só por acordar. Uma vez eu também escutei, num dos treinamentos da vida aí com grandes gestores que eu estava. Quando eu saí de manhã cedo, correr o meu dia inteiro, e chegar na minha casa 6, 7 horas naquela minha estradinha branca, eu tenho que pensar e refletir o quanto eu agreguei no meu negócio hoje, o quanto eu agreguei para a minha empresa hoje, para o meu líder, né, para o meu gestor, para a história que eu estou criando. Então, é sair com a faca no dente todo dia de manhã, com vontade de fazer acontecer, e ter vontade, cara. Eu acho que não tem receita e não tem segredo para nada. É a vontade e a dedicação de amar o negócio também, né, cara? De amar o negócio também, porque eu não consigo me ver em nenhum outro lugar, igual você comentou muito bem, essa questão de rotina, né? Olha o quanto que é bom, cara. Eu acordo de manhã, Uhum. faço meu chimarrão, entro no carro, e ligo uma música, ou às vezes não ligo pensando no negócio que eu estou indo, uma criação, alguma coisa, e vou ver a natureza, cada dia eu vou para uma direção, né? Outros dias eu já tenho que estar no meu computador, extremamente focado, para conseguir entregar também as demandas que o meu gerente e que a companhia pede, né, cara? Vai nesse Esse é um sentido ponto também. bacana, porque assim, tem o lado do campo, né? Quem está formando em agronomia vai ter essa dinâmica de mexer com ser vivo, com uma indústria a céu aberto, mas também quem opta por estar no ramo comercial tem que entender que tem processos, né? O que Claro. você conta para a gente sobre processos? Se você que é um cara que gosta do Excel, o que você fala para a gente dessa dinâmica? O que você tem que aprender para poder ser um bom profissional na área comercial? Giovanni, a palavra-chave, eu acho que é organização. Eu acho que ser bem organizado, não que quem não seja não vai ter sucesso, cada profissional é de uma forma, mas Uhum. eu jamais conseguiria levar o meu negócio como eu consigo conduzir hoje se não fosse uma questão de organização, né? Igual você comentou das planilhas, eu nunca fiz um curso de Excel, mas eu sempre fui muito curioso e sempre procurei estudar demais. E hoje em dia a gente tem uma coisa que é muito fácil, cara, que não tinha antigamente, que é a internet, né? Então, se você tem Uhum. vontade, cara, aquela brincadeira, o que você está fazendo da meia-noite às 6? Não, vai procurar alguma coisa para estudar e para aprender. Então, minha vida toda ela é muito organizada, como eu te disse, eu saí de casa com 20 anos, né, e para tomar conta da minha vida. Uhum. E a partir daquele momento, eu já tive que começar a ter uma organização financeira naquela ocasião, que o negócio era muito regradinho, né, para conseguir chegar no final do mês e honrar com o meu aluguelzinho, com o meu transfer para a faculdade, com as necessidades, né? E isso me trouxe para a vida, né? Então, mais uma vez, principalmente pelo meu negócio ser uma empresa, eu tenho que ser muito organizado na minha questão burocrática, contábil, né? Quando eu trato da minha franquia, eu tenho que ter essa organização na mão. E quando eu trato do Pedro como um comercial, né, como um franqueado da Morgan, que tem que trazer resultados, eu busco sempre, com o auxílio do Excel, né, tá levando todas as minhas informações, é ali
que eu consigo estar com tudo sempre bem controlado. Tem alguns colegas que é muito normal hoje em dia, mediante principalmente a correria, a gente deixar tudo para a última hora, né? Já entrega aquele relatório em cima da hora, né? Aquela reunião, vai montar a reunião em cima da hora, né? Tudo 1, 2 dias antes, muito corrido. E alguns colegas, às vezes, que sabem que eu sou muito organizado, às vezes começam a me perguntar com antecedência: Pedro, como é que é? Já fez a apresentação? Já fez? Bicho, eu não faço cedo. Eu faço no pé da necessidade, porque normalmente eu já tenho os dados. Se eu já vi há 2 semanas, 3 semanas atrás a solicitação que chegou para mim, ou às vezes com um período menor, eu já sei mais ou menos o quanto eu estou organizado e preparado para preencher, né, aquela demanda que está chegando para mim. Então, a organização me auxilia até nessa questão. Você tem uma demanda de reunião também que é quase que o equivalente a apresentar um trabalho na universidade, né? E como você já tem um trabalho ou uma análise prévia, é mais fácil raciocinar e produzir um relatório ou mesmo explicar uma informação para os gestores, né? Claro. E a eficiência te traz mais resultado, Giovanni. A questão da eficiência não é ser eficiente, é a eficiência em entregar algo que está sendo solícito, né? Se meu gerente, em uma oportunidade, me fala: Pedro, cara, qual pedido que a gente tem que faturar urgente? Eu tô lá no meio da roça lá, só tem minha planilha salva na nuvem, não tenho sinal de Uhum. internet. Tô com o telefoninho aqui, bicho, espera aí, eu abro minha planilhinha na nuvem ali, eu falo: cara, vamos faturar esse aqui, vamos mexer nesse, a necessidade está em cima disso, o cliente é tal, isso. Não facilita nisso, cara. Eu acho que é crucial a organização. Se não tiver isso aí, eu não sei como é que os outros profissionais conseguem trabalhar se não tiver um negócio muito bem organizado, né? Perguntar sobre milho, cara, porque assim, ó, o que, que a gente tem no Brasil hoje? Uma grande oportunidade para a soja, uma grande oportunidade para milho e oportunidades diversas em várias outras culturas. O que, que você fala sobre milho? Porque milho é mexer com semente é paixão, e milho é mais ainda, né? O que, que Ah, você conta cara, para a turma desse segmento? você já descreveu o principal aspecto aí, que é paixão, viu? O mercado de milho realmente ele é muito apaixonante, não que as outras culturas não sejam, mas igual eu te disse, meu TCC já começou com milho. Eu já saí ser promotor de semente de milho, né? Já tive contato com soja, já tive contato com sorgo por um bom período também, mas o milho é diferente, cara. Eu sou apaixonado onde eu tô, digo para muitas pessoas que não é fácil me tirar daqui. Sempre digo também que aquela história que alguns brincam de, não pega amor à camisa, porque uma hora pode ser que você vai para outra. Cara, sim, a gente é volátil, a gente está preparado, a gente está pronto para outros desafios, mas o amor à camisa, né, a vontade de fazer um negócio acontecer, e o ano após ano, o que a cultura nos oferece, é show de bola, cara. Você poder dar essa assistência do plantio, né, tudo começa numa negociação, né? Lá atrás, poder Uhum. posicionar, poder oferecer ao cliente o melhor produto na melhor ocasião, né? Médio investimento, alto investimento. E a safrinha é um mercado muito arriscado hoje, né? Não é igual o É, mercado do milho verão. O mercado de milho, safrinha, grão é um clima mais delicado do que o da soja, do que o do verão propriamente, né? A gente sabe que pode enfrentar uma estiagem muito precoce, né? Então, a busca, principalmente por materiais que tenham uma super precocidade, né, que adequem realmente ao manejo de cada cliente e que consiga suportar esses momentos de estresse aí, é o que faz um grande diferencial, né? E eu acho que o mais legal também dessa questão do milho é que não é todo mundo que tem o que você tem dentro de um território, né? Eu sou o franqueado da Morgan aqui e eu ofereço um portfólio. Quando você vai, por exemplo, uhum. para o mercado de uma soja, por exemplo, já tem diversas sementeiras que oferecem a mesma cultivar, né? Então, essa questão dessa competição, quando a gente vê uma competição sadia, né? De Sim. resultado, quando a gente fala do tal dos lado a lado, e vai para um dia de colheita, né? Um dia de resultado, e consegue ter uma superioridade, agradar o produtor, e até voltando naquela questão de geração de demanda, e ter uma resposta legal no seu produto que você está querendo mostrar, uma novidade, cara, é muito bom, né? Então, o mercado do milho é sensacional, é um dos principais fomentadores e alimentadores do mundo aí, né? Então a gente tem que olhar ele com muito carinho e lembrar da importância dessa cultura, cara. Importância da agricultura e do milho também, né, cara? É como você disse, o trabalho com milho gera uma paixão no agricultor que ele acaba virando seu defensor, né? Muitas vezes aquele agricultor é
tão apaixonado por um determinado híbrido que numa conversa ali ele é partidário, vamos dizer assim, né? Partidário, cara, acontece muito isso aí. Cara, você falou de uma marca ou de um produto, alguma coisa assim, né? Igual disso, não me tira fácil desse segmento de milho, não. O bichinho já picou e já tá com ele no sangue. Já, cara, já. E é muito bom. Você comentou também uma outra parte que é interessante para falar para a turma, porque assim, existem termos que o pessoal vai aprendendo conforme vai conhecendo o ramo comercial. RTV, promotora, TV, enfim, RC, franqueado. Uhum. O que você conta para a gente sobre franquia? O que é a franquia também no mundo comercial do milho? Que isso aí é uma mais ou menos uma novidade para o mercado, né? Uhum. Algumas empresas já estão tomando esse caminho, né? Partir para esse lado de franquias. A Uhum, verdade é que a franquia ela tem uma semelhança muito grande, por exemplo, com o RC, né? Eu não deixo de ser um representante, né? Que carreia a marca, um compromisso em cima da marca. Mas a franquia ela vai divergir muito numa questão de diretriz, compromisso e uniformização, né? Quando eu falo em franquia, é o mesmo termo quando a gente pensa em outras franquias, como, por exemplo, não sei se eu posso falar, mas McDonald's, Starbucks, né? Isso que a uhum, gente vê aí muito, por exemplo, dentro de shoppings. Faz parte da ABF, Associação Brasileira de Franquias, tem todo um rigor, né, por trás da contratação, da mesma forma para quem vai abrir um tipo de estabelecimento desse, né? Então, o franqueado, na verdade, é um representante, porém com um compromisso com a marca e com a identidade da marca. Eu acho que uhum, esse é o grande diferencial. Mas é um aspecto de atuação muito semelhante, o RTV, o RC, o franqueado, né? Porque o RTV é o representante técnico de vendas, o RC é o representante comercial, né? E o franqueado vai nesse sentido também. Um grande detalhe é que o franqueado ele é autônomo, igual eu já comentei uhum. anteriormente, né? Eu tenho a minha Ele abre empresa. uma empresa e tem um CNPJ, né? Exatamente. Eu tenho a minha empresa, a Performance Agrícola, né? Aonde eu sou então um prestador de serviços à Morgan, né? Então é isso. Eu tenho um tempo de contrato, eu tenho que me preparar para subir esse contrato e eu tenho que seguir regras dentro desse contrato, né? Tem o Então investimento inicial, né? Você tem que ter um preparo financeiro também. isso, a gente tem que se preparar um pouco melhor, né? Então, isso aí vai lá naquela questão lá do promotor lá atrás, e a gente tem que lembrar que não é só receber, tem que poupar, tem que economizar, pensando lá na frente, né? Que é de passinho em passinho. Então, o franqueado, o grande diferencial é esse, é se preparar, é ser autônomo, né? Eu sou Uhum. autônomo, né? Ser um empresário, né? Eu sou um empresário, eu tenho meu compromisso com a marca, eu tenho as orientações que eu tenho que seguir, igual eu disse, a diretriz do negócio, né? Mas acima de tudo, como eu vou chegar lá no final, como que eu vou entregar o resultado, essa estratégia sou eu que determino, Uhum. né? Eu tenho toda a base, me oferecem todas as ferramentas, o produto, né? Os treinamentos, né? Mas lá no final, como que eu vou fazer, quem que eu vou acessar, que forma que eu vou acessar, né? Que horas eu vou acordar, que horas eu vou dormir, quem que eu vou começar visitando hoje, amanhã, depois, que dia que eu vou ficar no computador, que dia que eu vou mexer com contabilidade, que dia que eu vou no banco, que dia que eu vou ficar em algum lugar, isso aí sou eu que determino, né? Então entra mais uma vez naquela questão também de compromisso e organização, né? É uma empresa, cara, é uma empresa, né? Por mais que a empresa tipicamente seja o Pedro, mas é a Performance Agrícola que responde para a Morgan. Pedrão, o mundo do milho também a gente tem na geração de demanda, alguns momentos que são fundamentais, que são os dias de campo e também, em algum momento, talvez menor, os field tours. O que você conta para a gente dessa ação? Você vai montar toda uma estrutura com o seu portfólio para você receber profissionais do agro, produtores, recém-formados, né, quem estão para formar, estagiários, todo mundo num ambiente onde vai ter todo também um network para você expor seu produto, expor tecnologias, né? Lá a gente aborda diversos temas, não é simplesmente só semente de milho e híbridos que eu tenho para oferecer dentro do meu portfólio. Em ocasiões a gente fala de tratamento de semente, a gente fala de manejo de herbicida, troca um assunto extremamente focado naquela questão de posicionamento. Espera aí, esse produto aqui, quando que é o melhor momento para ele? Abertura, é meio, é fim, é fechamento de plantio, é alto investimento. Qual a necessidade
a gente vai estar trabalhando o fungicida, em que momento, né, em qual estágio da cultura que a gente vai estar oferecendo a melhor molécula, né, para aquele produto, porque cada um, na verdade, tem uma defesa e uma fortaleza. Não é todo mundo igual, né? Minha mulher mesmo fica muito impressionada, que chega aqui com 10, 15, 20 espigas de milho e eu falo, esse aqui é a variedade tal, variedade Y, X, Z. Na verdade, não é, né, cara? É tudo um ser vivo e você se Uhum. apresenta de uma forma, eu me apresento de outra forma e o milho também vai nisso. Então, o dia de campo é legal para poder tratar esses assuntos, afunilar um pouco mais essa questão do posicionamento técnico, no olho, com um grupo, né? Então, é muito importante e no final, geralmente, também faz uma confraternização, que é um momento muito bom de aproximar com o nosso cliente, com o distribuidor, né, com amigos. É muito bom que a gente consegue receber também algumas pessoas que faz tempo que a gente não vê, às vezes em prol de uma correria e tem o privilégio de poder recebê-los Tá nesses junto, eventos de né? maior grandiosidade, né? Então, é crucial para o negócio também. O dia de campo é uma excelente ferramenta aí. E o E o Field tour, Tour? aqui a gente Uhum. chama até de VIP Tour, né? Opa. Os VIP Tours a gente trata mais numa questão mais localizada, né? Não é um evento propriamente aberto a todo o público. Normalmente o VIP Tour a gente faz com as distribuições ou faz até com o produtor, mas geralmente é um grupo mais restrito ou até mesmo naquela questão de pegar na mão, né? Vamos Uhum. ali, está com O tempo, vamos dar uma indivíduo mesmo. volta, ou liga, marca, vamos dar uma olhada, né? Sai, entra no carro, dá uma volta ali, passa em 3, 4, 5, 6 lavouras, né? E é um momento muito importante também, que às vezes é diferente do dia de campo, que naquele momento, às vezes, as pessoas ficam com vergonha de falar em público, né? De fazer uma Uhum. pergunta que às vezes é importante, mas tem a percepção de ser besta. E nesse VIP Tour, com um grupo mais concentrado, com pessoas com uma intimidade maior, talvez, ou até mesmo só uma pessoa, você consegue extrair mais aquele anseio, aquela dúvida, né? Conversar, falar um pouco mais também de alguns assuntos técnicos mais específicos, mais particulares, né? Então, são dois eventos muito semelhantes, mas um pouco mais focalizado, né? E o outro mais Uhum. expansivo, mais a gente fazer uma confraternização mesmo, né? Um dia de campo, assim, com um intuito comercial, claro, de mostrar o produto, mas com mais pessoas, mais gente vendo e falando de uma vez só para mais pessoas, né? Fazendo a mensagem espalhar com mais facilidade, né? Tá Isso. certo. Doutor, vamos lá. Você falou em relação ao milho, que num dia de campo, por exemplo, você tem que também falar de fungicida, talvez inseticida, as recomendações técnicas. Uhum. Como que você se prepara para a recomendação técnica, pensando que você comercializa sementes, mas você vai precisar dar um parecer diferenciado para o seu cliente final. O que você estuda e como que você se prepara para poder fazer isso? Giovanni, eu sempre falo que quando a gente sai da faculdade é aí que piora, né? Que a gente acha, formei, ufa! Não, cara, agora que tem que estudar mesmo, né? E a faculdade, tem algumas pessoas que falam, a faculdade não serve para nada. Não, não é verdade. A faculdade, ela não vai te ensinar o que 40 anos de experiência que muitos profissionais têm, seja 5, 10, 40 anos, conseguem adquirir. Mas a faculdade vai te oferecer um norte para você poder lembrar naquele momento. Ó, falou de entomologia, né? Uhum. Então, espera aí, qual assunto? Você sabe a fonte aonde você vai buscar, né? Então, esse é o principal aspecto, é o estudar. Então, hoje eu tento sempre estar estudando. Quando a gente escuta uma novidade, um produto novo que lança, seja inseticida, fungicida, herbicida, você tem que se preparar para o que você vai poder recomendar, né? E principalmente, além de estudar, a questão da prática e do dia a dia que vai te trazer essa experiência. Então, é aquela história da teoria com a prática, né? Você vai continuar buscando informação, mas a prática do dia a dia, dos manejos e principalmente das informações que você vai escutando muito no campo, né, conversando com consultores, conversando com técnicos, né, você E vai muitas vezes conseguindo até mesmo filtrar o próprio isso. agricultor vira um Claro, professor, né? diversas vezes, a gente aprende muito com o produtor. O produtor é mais agrônomo que a gente, na verdade, que ele vive o dia a dia daquela ocasião dele, né? Vê do começo ao fim também. O que a gente consegue agregar muito é essa questão também
de novidade, parte técnica, de algo que está dando certo dali do lado também, e às vezes o produtor está com a cabeça restrita, né? Então, Uhum. ele acha que Você aquilo traz ali de que um ele está vizinho, de uma fazendo, região vizinha, informações positivas, né? isso, às vezes ele está pensando que aquilo ali que ele está fazendo é o melhor dos casos, é o melhor sucesso, é a salvação, mas não necessariamente, né, cara? E é outra coisa que tem que ter muito cuidado, né? Como que você vai levar essa informação para o produtor, né? Existem vários Cuidado com o ego perfis, dele, né? então, mas é isso aí, cara, é estudar, é o dia a dia, né? É não parar, cara. A gente tem livro e mais importante é o que eu falei agora há pouco, tem internet. Bicho, anda com um bloquinho ali, escutou uma molécula, um produto novo registrado, uma fofoca numa rodinha, uma cantina de um almoço ali, anota, chega em casa, estuda, tenta entender o que que é aquilo ali, para que aquilo ali vai servir, né? Porque não pode, o negócio é sério. Quando a gente recomenda uma aplicação, ao mesmo tempo que a gente pode construir a solução, a gente pode destruir também um investimento muito alto, né? Então é uma responsabilidade também essa questão de manejo. Como que você faz sua recomendação pensando que esse final aqui ele é muito importante, o que você disse? Você tem que tomar muito cuidado no como apresentar, porque se você falar para o produtor, pô, do jeito que você está fazendo não é bom, ele vai, com certeza não vai gostar, né? E se Uhum. você também fizer uma recomendação que está agradando mais ele do que dentro do que você está vendo que é o correto, você pode se queimar no futuro. Qual Uhum. que é o passo a passo para a gente chegar no produtor, explicar para ele uma nova recomendação técnica, ou mesmo ser firme e, independente da opinião dele, fazer seu parecer? Monitoramento e assistência técnica é o primeiro fator que vai te levar ao sucesso dessa implementação de uma nova ideia, né? Se de repente você tem um produtor que talvez tenha uma objeção maior ao manejo que ele já vem se fazendo e você precisa levar a ele talvez uma solução para um problema, né, que não necessariamente sempre é problema, às vezes você quer agregar também, né, oferecer para ele Uhum. uma alavancagem naquilo ali que já está bom também. Mas é a presença com ele, né? Eu acho que o mais importante é ter esse tete a tete, essa proximidade para passar esse tipo de confiança. E quando já é outro aspecto, que a gente vai no sentido de apaga fogo, eu acho que é nunca tentar mandar, que a primeira coisa, quem manda dentro da sua empresa, da sua propriedade, é o produtor. Então, é tentar Uhum. orientar com estudos, com notas técnicas, né? E com informativos também do que a gente está vendo. Falar, fulano, João das Couves, espera aí, ó. O senhor está fazendo assim, beleza, mas a gente tem visto esse estudo aqui, ali no fulano a gente fez uma aplicação assim, assim, assado, com produto tal, 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 e conseguiu ter uma eficiência melhor nesse controle, né? E outra coisa também são as ferramentas que a própria empresa oferece para nós no questão de posicionamento técnico, né? Ela traz para nós uma questão de qual o produto que tenha talvez, esse aqui, falar mancha branca, né? Ele é mais suscetível à mancha branca, então vamos para qual caminho de Uhum. fungicida, qual o melhor estágio, né? Vamos falar de Daublus maides, da cigarrinha do milho, que hoje é um problema sério. Não, espera aí, quantas aplicações, como é que é a suscetibilidade do meu material a esse produto, como é que é o meu entendimento ao cliente do nível tecnológico dele também, né? Então, eu acho que antes, na verdade, do recomendar, é o iniciar, é o posicionamento, aquele começo do processo é o que vai te garantir talvez um sucesso lá na frente. E nessa vida comercial e junto com o agricultor, a gente também tem uns desafios que demandam muito estômago, né? Que você conta para a turma que está querendo entrar no ramo comercial sobre os desafios de quando você tem uma quebra de produção e você precisa informar um produtor que você não tem uma semente de milho, e que acaba sendo talvez o mesmo processo quando a gente está falando de químico ou de adubo ou de alguma outra, algum outro insumo que a gente precisa falar para o produtor, olha, eu não consigo seguir da forma como você gostaria. Mas aí tem um segredo aí para a gente poder ajudar o recém-formado a dar essa notícia difícil para o agricultor? Você falar para alguém que você não vai ter aquilo que na verdade é um sonho, é um desejo, né, que ele se programou para aquilo lá, é bastante difícil até para nós mesmos, né? Que na verdade eu acho que quando você tem um planejamento de um produto e a gente vai carregar esse tipo de informação, falar, ó, infelizmente esse ano que a gente se preparou, aconteceu alguma frustração, é bem delicado.
mas principalmente no mercado de semente, né? Claro que para tudo, a gente precisa de molécula, precisa de princípio ativo, precisa tudo para começar e para preparar o produto. Quando a gente fala de semente, a gente está falando de um ser vivo para começo de conversa, né? E é uma indústria a céu aberto. Os campos de sementes, né, a gente não está produzindo dentro de um laboratório, né? Normalmente a gente utiliza áreas irrigadas, né, para fazer essa parte de produção, e ali existem pragas, existem doenças, existe o clima, né, que pode vir a comprometer alguma coisa. O mais importante, eu acho, quando a gente tem uma frustração, uma quebra, é não levar o problema ao cliente, é tentar Uhum. levar uma solução, né? Se você chegar despreparado, espera aí, cara, vou ter que cancelar aqui X número desse produto para ti. E aí? E agora? Para onde a gente vai? Né? Isso é muito ruim. Agora, se a gente puder oferecer um plano B, não vai ser o melhor caminho, porque ninguém gosta de comprar um negócio e lá na frente ter uma frustração do planejamento, igual eu disse, né? Mas você poder oferecer e estar junto com o cliente para essa segunda ocasião é onde vai te talvez levar ao melhor sucesso. E buscar junto com ele também as soluções, né? Às vezes, talvez o que você oferece não é o que realmente ele quer, mas se você Uhum. puder se dispor a tentar ajudar, estar junto ao seu cliente, para poder buscar essa outra alternativa, vai ser um dos melhores do caminho, né? É um dos Talvez é assuntos mais mostrar delicados, umas na duas ou verdade. três opções ali para ele. Sim. Essa questão aí de não poder oferecer que se deseja, com certeza é uma das frustrações mais difíceis que a gente sempre vai enfrentar nessa questão comercial, né? Porque é muito mais fácil entregar o que está combinado, né? Aquilo ali que já foi tratado lá atrás, mais frustrações podem vir a acontecer, porém, é bem mais comum não acontecer, né? A gente está comentando a respeito de possibilidades, mas normalmente, por Uhum. exemplo, a Morgan se prepara muito bem aí para os desafios do dia a dia e a gente consegue sempre honrar com o nosso compromisso, né? E em algumas eventualidades carrear essa segunda solução aí para o cliente. O ramo de vendas de semente, eu acho que ele acaba tendo um detalhe que é interessante, que a gente pode falar muito em cima de diferença de valor e de preço, né? O preço ele é um número ali, mas o valor é o que aquilo ali entrega, o que agrega. Uhum, E tem diferentes materiais, como você disse, por o fato de ser paixão, vira um desejo muito grande por um material, e é aquele material. O uhum. que você dá de mensagem para a turma que ainda não sabe a diferença de valor e de preço? O preço ele é formado pelo valor agregado, é como você falou, né? Quanto mais a gente conseguir oferecer diversas tecnologias, biotecnologias, né, que vêm intrínsecos numa questão de produto, é onde a gente começa a pensar em toda aquela formação, por exemplo, de materiais super precoces, né, numa questão de tolerância a doenças, tolerância à praga, né? Produtividade, que é o que se busca muito sempre o primeiro ponto quando alguém planta é buscando produtividade, Produtividade. né? Então, essas características, as ferramentas que um cultivar vai poder te oferecer é o que vai gerar o valor agregado dele, né? Ou seja, potencialmente, quando você tem um material que se encaixa melhor na região, que atende melhor essas questões de ambiente, de praga, doença, fatores edafoclimáticos, e te trazer uma segurança melhor lá na frente, é o que vai causar essa questão de valorização, né? E sem contar que é muito natural a oferta e a demanda, né? Aquele produto que tem uma procura maior no mercado, Uhum. potencialmente ele sempre vai ter um valor acima dos demais, né? Porque ele é o que está na boca do povo, é o que está tendo maior procura. Então, realmente a formação de preço ela é baseada ao que o produto pode te oferecer. Não vai absolutamente em nenhuma contralinha ao que demais a gente vê, né? Uhum. Aquela história da prateleira do supermercado, vamos dizer, o que está na linha dos olhos é aquele produto mais cobiçado, né? E o que vai ficando para baixo, talvez de melhor preço. Então, o que o mercado entende por ser mais adequado a determinado ambiente, a determinado posicionamento e que vai
levar ao produtor uma segurança e uma garantia de produtividade maior, tende-se a ter maior preço. Só que tudo também, nem sempre o mais caro é o melhor e nem sempre o mais barato é o pior. Porque Uhum. a linha do milho, a gente volta muito naquela questão da nossa época de plantio e o manejo, o posicionamento que a gente vai fazer. De que adianta eu botar o meu melhor híbrido numa área de primeiro ano, de segundo ano, que está com uma fertilidade baixa, e um cliente que não vai investir num plantio de fechamento? Vai O queimar o mais material, caro né? é o material mais caro do meu portfólio, que eu tenho melhor tendência de performance, pode se tornar o pior. Então, em um ano, eu posso Uhum. queimar esse produto também, né? Então, eu acho que um dos segredos também dessa questão de posicionamento de produto é que não existe produto ruim no mercado, existe um produto talvez mal posicionado. É o principal cuidado que a gente tem que ter, né? É entender aonde que cada carinha tem que estar. Uma vez eu escutei, não adianta você ter uma Ferrari para andar de estrada de chão, né? Eu acho que é a É. mesma coisa, não adianta pegar uma mobilete para sair andando em autódromo, né? Pegar corrida. É mais ou E menos aí nesse a sentido. mensagem para a turma entender que não é, ah, esse é o melhor milho, vou vender só ele. Não existe Não, isso, né? O não. rapaz ou a menina que está saindo da faculdade agora e quer entrar no ramo comercial para venda de semente de milho, ele tem que entender que quanto mais ele tiver portfólio e souber posicionar nos diferentes cenários, mais ele vai ser feliz no ramo comercial em semente de milho, né? Giovanni, vender o que todo mundo quer é muito fácil, né? Uhum, Vender o que tem que ser colocado lá, que é a questão. A gente não pode, às vezes, a gente tem que saber dizer não também para o nosso cliente, quando ele quer justamente nessa tendência que eu estou te falando. Às vezes o mercado está ansioso por aquele produto. Todo mundo está falando do produto X que pode ser o melhor, mas nem sempre ele vai se encaixar necessariamente no manejo e na realidade daquela ele nunca fazenda. vai ser o melhor de começo ao fim, né? Você tem que ter um Exato, diferencial do que está abrindo, do que está no meio, do que está fechando. exatamente. Isso aí a gente utiliza muito nos mix de portfólio, né? Bate de frente, às vezes, com alguns clientes, e existem ocasiões, sim, aonde a gente pega uma análise de solo, que é muito importante também ter esse tipo de informação, para poder montar esse planejamento, e dá para entender que naqueles talhões ou naquele talhão, dá para a gente contemplar apenas um produto. Mas existem Uhum, ocasiões que, peraí, qual a objeção que eu tenho dentro dessa realidade, desse posicionamento? Como que eu posso, no final, que na verdade o que paga a conta é média, como que eu vou conseguir posicionar diversos produtos, um, dois, três, quatro produtos, aonde para melhorar a estejam no média. melhor momento, né, no melhor posicionamento, para o melhor manejo, para no final conseguir entregar um resultado satisfatório. Porque no final o que a gente vende é lucro, Uhum, né? Se o produtor não estiver satisfeito e não estiver tendo retorno, isso não é só o produtor, a gente sempre vai estar investindo e correndo atrás em prol de resultados, né? Então, a gente tem que correr atrás disso, até porque o que realmente eu digo que concretiza uma venda é quando a gente tem a oportunidade de vender no outro ano. Aí sim, a gente cumpriu o nosso papel, né, da negociação que foi boa lá atrás, do posicionamento que foi adequado, no resultado que talvez mesmo com intempéries tenha entregado algo satisfatório dentro do que a gente provisionou, né? E na segunda oportunidade fala, vamos junto de novo que o nosso negócio está dando certo. e nesse ponto é interessante pensar e entender que o trabalho com sementes, principalmente quando você está colocando um material novo no mercado, ele é um trabalho para 3 anos, mais ou menos, né? Uma implantação, um desenvolvimento na região, e aí sim se alcançar um volume mais expressivo. Mais ou menos. A gente começa lá nas fases de pesquisa, né? Depois o negócio vai avançando, mini plot, depois vai virando os demo plots, strip test, side by sides, que aí são outros termos mais técnicos que a gente utiliza aqui dentro, né? E a gente vai vendo realmente como é que está a performance de determinado produto para entender se realmente ele vai ter sentido de avançar, para ver se realmente ele vai ter um encaixe dentro do negócio da região, né? Às vezes o que Porque, serve lá para o Rio Grande do Sul não serve aqui para mim, porém, às vezes o que uhum, serve aqui para mim também serve lá para o Maranhão, né? Muito justo. relativo, mas então vai todo um entendimento, uma pesquisa muito grande por trás do negócio para a gente tentar, principalmente, nunca tem um porquê da gente avançar algum produto que seja inferior ao mesmo posicionamento que a gente já tem, né? Então é sempre a nossa busca, entendendo
o que o mercado está pedindo. Espera aí, o que é a bola da vez? Né? Igual a gente sempre fala, lá atrás o mercado, o primeiro ponto para o milho, quando era muito alto o milho verão, falava em alta produtividade. Produtividade, 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 não se falava em outro assunto, né? Só o que queria era produzir. Uhum. O mercado Era foi pular a mudando, casa dos mais de 200 sacos por é, hectare. 200, vamos embora, né? Esses negócios aí. E o mercado foi mudando, o mercado de safrinha foi crescendo muito, principalmente aqui para a região, né? O Cerrado foi tendo muita oportunidade, variedade de soja precoce também, aparecendo com potencial produtivo, dando mais condição para o milho safrinha, né? E foi, foi trazendo essa segunda necessidade que foi a super precocidade, né? O ponto Uhum. X, o primeiro aspecto que a gente começa a pensar quando pensa em safrinha é a super precocidade, né? Materiais super precoces, tem um boa tolerância ao ambiente. Posterior a isso, a gente já começou a ver o mercado mudando para uma questão de uma ferramenta que foi instalando muito, que eram os silo-bolsas, né? A gente vê Uhum. bastante aquelas linguiçona branca no campo aí, e aquilo ali precisa armazenar, né, com uma temperatura e umidade mais baixa para poder ter permanência no campo, para não perder qualidade. Então, como começou a ser uma segunda necessidade muito grande no mercado, né, agora a gente já vê essa questão da tolerância à cigarrinha, que vem com uma pressão Uhum. muito alta, né? Então, o mercado vai mudando e vai trazendo necessidades. E a gente tem que estar esperto e montando isso aí que você falou, né? Entendendo os lado a lado, né? Vendo as performances dos produtos, avaliando, visitando bastante para a gente realmente entender se aquele produto cabe naquilo que o mercado está pedindo, né? E aí casa com como um todo, porque, como você comentou, os desafios de cada ano vão mudando. E aí o complexo de CMV, ou alguma doença, ou a questão de como, vai aparecendo novas necessidades, e se a pessoa ficou amarrada só em um híbrido, ela vai ser simplesmente vamos dizer assim, um recebedor de pedidos, né? Ele não vai gerar a demanda de forma Justamente. adequada, não vai satisfazer a necessidade do cliente, mas vai só sofrer venda. Isso está errado. E é aquilo que a gente está falando, às vezes o sofrer venda é ruim. Não é bom sofrer venda, porque às vezes eu vou sofrer venda para colocar o meu produto, que é uma Ferrari, numa estrada de chão, Vai dar né? errado. Então, pode, às vezes, o cliente está comprando num sonho, e, na verdade ele está comprando o sonho errado. Eu tenho outro produto que talvez num custo-benefício melhor, vai atender melhor a necessidade dele. E eu posso Uhum. pegar esse produto em um ano e fazer com que ele seja o cara da vez, né? O que melhor está sendo apresentado para o mercado, que todo mundo quer. E isso não é só para a Morgan, isso serve para todas as empresas, né? E num próximo Justo. ano já está sendo mal falado. Mas por quê? Espera aí. Por que esse produto está sendo mal falado? Necessariamente o erro está no produto ou o erro está na falta de entender se ele está sendo posicionado, né, no Uhum. local certo, com toda essa questão de manejo certo também. É bem isso. Pedrão, se você pudesse voltar no tempo, pudesse voltar lá atrás e encontrar o Pedro Miller recém-formado, qual a dica que você daria para esse profissional alavancar e desenvolver mais a sua carreira? Eu sou muito grato, principalmente, a todas as oportunidades aí que Deus me deu com muita dedicação. Ao mesmo tempo que existe aquela palavra resiliência, né, que, igual eu te disse, é uma bola da vez, a gente tem que lembrar de uma palavra muito importante que linka com muita coisa do que a gente falou agora, que não é a superação, é a superação. Realmente, quando a gente sai da faculdade, quando a gente começa a entender um desafio novo e que a gente realmente está com vontade de ir para o mercado e de fazer aquele negócio acontecer, é tentar ser diferencial, é não ter preguiça e ter essa superação. É ter ações, é tentar ser diferente, é tentar agregar, é tentar evoluir, né? E mais ou menos filtrando de tudo isso que a gente falou aí para trás, né? Não ter preguiça, não ter vergonha, sempre correr atrás e muito foco. Muito foco. O que eu quero, igual eu te disse, como eu sei que você até comentou comigo outras vezes que tem um público que está vindo justamente para escutar a gente, para entender como que o mercado vai vir, eu procurei me direcionar mais nesse aspecto, porque foi uma oportunidade que algumas pessoas puderam me dar esse conselho lá atrás. E é realmente de não deixar o mercado te guiar, da gente, Uhum. né, escolher. Eu acho que esse foi um dos grandes aspectos que me fizeram chegar, né, aonde eu cheguei hoje, né, que eu me considero um profissional de sucesso, que é esse foco e esse objetivo.
né? Eu sei aonde eu quero ir e é para lá que eu vou. Não, e jamais o Pedro lá atrás tem que deixar simplesmente, como eu disse, propostas comerciais no sentido financeiro realmente te convencer de que é a melhor oportunidade que a vida está te dando. Não é assim, né? Às vezes é importante a gente deitar a cabeça no travesseiro, refletir e pensar duas vezes se o que a gente está hoje, que às vezes é um pouco mais difícil, mas lá na frente não pode me fazer chegar realmente aonde eu sempre sonhei. E até colocando talvez um tempero nisso, é ter o cuidado de como contar essa história para convencer pessoas, né? Porque aí sim você vai conseguir capturar aquela oportunidade que você quer e que você se preparou. É o que eu disse mais cedo também, né? Muito cuidado com aonde e como a gente vai conversar. Nem sempre aquele que está ali no bolo, às vezes, eu presenciei muitas vezes isso, e ficava até meio acuado, né? Você via aquele profissional recém-formado, às vezes talvez na mesma época que você, no meio do bolo de um Uhum. monte de gente, fazendo aquele barulho, aquele escarcéu, aquele negociera, e você pensava, puta, olha só como que ele está se destacando. E numas outras oportunidades, conhecendo as pessoas, você vai entender que talvez naquele momento ele estava sendo, na verdade, um pouco indesejável por aquela forma, por aquela intromissão, né? Então, Uhum. tem um momento certo da gente conversar, igual eu disse, tem um momento certo da gente se inserir, tem um momento certo da gente se expor, mas vamos lembrar, muito importante a gente escutar, aprender muito, para quando for falar, evitar falar bobagem. E sempre, quando a gente prometer para alguém que vai levar uma resposta, não esquecer dela, é o compromisso. Não é Uhum. vergonha, de momento algum, você falar eu não sei, mas vergonha é você inventar que sabe e não devolver essa informação lá na frente para quem ficou esperando esse retorno seu. Então, é uma questão realmente de compromisso. Tenha muito compromisso e muito foco na carreira, que eu tenho certeza aí que todo mundo que seguir esse tipo de racional vai ter muito sucesso na agronomia. É, a gente colhe o que a gente planta no agro, né? Não tem jeito. E é um caminho muito curto, né? O network ele é muito rápido, né, Giovanni? Às vezes a gente pensa que não, quando a gente conhece uma pessoa, aquela pessoa já conhece mais 200 profissionais em volta, né? Parece que é longe, mas o agro ele é muito próximo. Todo mundo é muito fácil de se conhecer. Às vezes eu não te conheço, mas o cara que trabalha comigo te conhece. Numa conversa ali no final de dia, a gente acaba se relacionando e entendendo o quanto o negócio é próximo, né? E esse network realmente é uma cadeia e uma teia muito grande, cara. Pedrão, dicas fantásticas. Muito bom o papo. Você vê, passa uma hora voando, a hora que te assusta. Verdade, cara. Foi quase mais de uma hora já, né? Nem deu pra. Cara, muito obrigado. Estamos à disposição e espero que tenha agradado e tenha gostado aí da conversa. Show de bola, cara. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder ter falado com vocês e com toda a turma do canal aí, né? E reitero, espero ter agregado nessa parte mais inicial, né? Sim, Que faz pouco tempo também que eu sou formado, mas se a gente dedicar rapidamente, as oportunidades chegam na trave. Então, moçada, vai firme aí, dedique e vamos para frente. valeu, meu amigo. Grande abraço. Fica com Deus. Valeu, Giovanni. Você também. Abração.